Uma reportagem da televisão britânica Sky lança a dúvida sobre os dossiês do Ministério da Defesa inglês e as investigações a alegados casos de encontros e avistamentos de objetos voadores não identificados. A Sky diz que o governo não divulga tudo o que sabe sobre OVNIs. São considerados os verdadeiros ficheiros secretos. Vão do ridículo ao convincente. Este, com desenho e tudo, é a história de um homem que acredita ter sido raptado por uma nave e o Ministério da Defesa britânico investigou-o por alto. Mas este outro, escrito por um piloto de uma companhia aérea, relata o encontro com um objeto voador não identificado. E as autoridades inglesas levaram-no a sério. Conclusões: poderia ser um asteroide, detritos espaciais ou um míssil. Milhares de páginas arquivadas, cada uma com a possibilidade de ser verídica e, por isso mesmo, investigada. Por detrás das janelas do Ministério da Defesa fala-se em relatos de encontros com OVNIs, mas esses são os casos que ficam no segredo de quem está obrigado à máxima confidencialidade. Mas há mistérios por esclarecer. O mais famoso da história britânica aconteceu aqui neste bosque, em 1980, quando um grupo de pilotos de uma base militar dos Estados Unidos garantiu ter visto, entre as árvores, um objeto triangular muito brilhante. No chão havia marcas onde, dizem os americanos, a nave terá aterrado. A explicação oficial limita-se a dizer que o incidente não teve qualquer relevância do ponto de vista da defesa nacional. Mas até hoje não se sabe o que aconteceu. E a Sky diz que o que continua a faltar às investigações é saber-se se terão sido mesmo todas verdadeiramente conclusivas. Em Portugal há 3 associações que se dedicam ao estudo da ovniologia. Recebem fotografias e vídeos e fazem entrevistas a pessoas que afirmam terem visto objetos voadores não identificados ou ter passado por outras experiências que não conseguem explicar. Uma dessas associações, a APO, organiza mensalmente sessões de esclarecimento. Um objeto redondo em movimento perto do Concorde, ou um objeto retangular captado num vídeo doméstico, ou ainda um outro objeto redondo filmado no espaço. É por causa de imagens como estas que muitas pessoas pelo mundo fora se juntam à procura de respostas e Portugal não é exceção. A Associação de Pesquisa OVNI organiza mensalmente palestras sobre o fenómeno, sessões abertas ao público com um objetivo principal: divulgar de todas as formas possíveis, tentar estudar o fenómeno nas suas diversas, naquilo que a nossa ciência consegue entender dele. Este mês a palestra foi sobre os chamados círculos no trigo, desenhos feitos em campos de trigo que, vistos de cima, ganham formas circulares. Há quem acredite que isto não pode ter sido feito por mão humana. Acredita que é feito por quem? Quem é que faz isto? Alguma entidade com tecnologia não humana. Portanto, extraterrestres, não pessoas. Não, eu não posso empregar a palavra extra. Eu poderia empregar a palavra intra, poderia empregar a palavra de seres muito mais avançados que vivem no nosso meio. Objetos voadores não identificados, objetos submersos não identificados, seres inteligentes que vêm do espaço, pessoas que se afirmam raptadas e levadas para naves por esses seres. As teorias e histórias avançadas são muitas, mas para nenhuma há provas inequívocas. São essas provas que a Sociedade Portuguesa de OVNIologia, uma outra associação dedicada ao estudo destes fenómenos, procura encontrar através do que considera ser um trabalho sério de investigação. Se tiverem fotografias, nós analisamos as fotografias, se tiverem vídeos, nós analisamos os vídeos. Se tiverem conhecimento da data exata em que ocorreu e a hora em que ocorreu, nós vamos consultar as bases de dados de saber se passou algum satélite, se passou algum cometa naquela altura, para tentar encontrar então uma explicação mais plausível para aquele caso em concreto. E, perante estes dados, chegamos a uma conclusão, ou na maior parte das vezes dos casos inexplicáveis, não chegamos a uma conclusão, o que avançamos são com hipóteses, umas mais prováveis do que outras, mas sem chegar a uma conclusão. Nuno Silveira diz que na maior parte das vezes o material que recebem tem uma explicação natural. As pessoas confundem o planeta Vênus, as pessoas confundem pássaros que aparecem nas fotografias, as pessoas confundem balões com supostos objetos cilíndricos e, portanto, não é que as pessoas estejam a mentir, elas apenas não conseguiram naquele momento determinar o que estavam a ver. O que há depois são casos que nós estimamos rondarem à volta dos 2%, que aliás é aquilo que anda mais ou menos a par da ovniologia no mundo inteiro,
em que nós não conseguimos explicar. O máximo que nós fazemos é dizer, este objeto é voador, é desconhecido, as suas morfologias não são conhecidas, não há explicação para ele, ponto final. Quem diz objeto voador diz objeto submerso não identificado, um OVNI, como o que Pedro Coelho afirma ter visto há 6 anos. O caso relatado por este estudante de 21 anos e pelo pai foi investigado pela SPO. Não há conclusões, mas também não há desconfianças quanto à história que é contada. Um episódio que terá acontecido durante uma noite de pesca no Forte do Outão, perto de Setúbal. Meu pai reparou, estava uma luz amarelo fluorescente dentro d'água. E ele reparou e disse, olha lá, estás ali a ver ali uma luz dentro d'água assim amarela a pescar. Até que a luz começou-se a aproximar de nós, dentro d'água, sempre dentro d'água, e começou a borbulhar, a água começou a vir ao de cima, como se tivesse alguma coisa a querer sair de dentro d'água. Garante que a luz estava no mar, a cerca de 3 metros da costa, mas vai mais longe. Diz que usou um Very Light para comunicar e que obteve resposta. Fiz 2 traços, ela pescou 3 vezes mais forte, fiz 3, pescou 3 vezes mais forte, e aí o meu pai também quis experimentar, pronto. E o que ele fez foi, agitou muito e fez muitos traços ao mesmo tempo, e a luz começou a mudar de cor. Foi mudando, era amarelo fluorescente, até que ficou vermelho. Não tenho dados para afirmar que o caso não é credível ou que poderá ser uma fraude, digamos assim. Ou que as 2 testemunhas imaginaram aquilo ou que não será um fenómeno exterior às próprias testemunhas. Agora, o que é o fenómeno? Não posso afirmar, não posso concluir. É impossível concluir, só um fenómeno não identificado, até ao momento. Não há fotografias, não há vídeos, há a palavra das testemunhas, que os investigadores da ovniologia não ignoram, sabendo, no entanto, que ela não serve de prova. A ovniologia é essencialmente baseada no testemunho. E nós, por uma história ser à partida estranha, nunca podemos cometer o erro metodológico que é de negar aquilo que as testemunhas dizem. O que é facto é que nós temos testemunhas credíveis, temos testemunhas desde pessoas ligadas à Força Aérea, portanto, às áreas militares, à política, pessoas responsáveis, médicos, advogados e etc., que afirmam que tiveram contactos com seres, vamos descrever assim, que não são humanos e são inteligentes. António Alves é uma das pessoas que acredita nesta tese. Diz que há mais de 20 anos viu um objeto voador não identificado junto à casa onde morava, perto de Évora. Estava mais o meu pai a ver um programa na televisão e de repente achei estranho os cães estavam a ladrar mais do que o normal. Vim cá fora, foi quando eu olhei para cima e vi uma espécie de... é assim igual a um lápis comprido, cor de laranja, a percorrer assim o céu deste lado para além. Por cima da sua casa? Sim, por cima. Eu fiquei à volta aí de 15 minutos, fomos buscar ainda uns binóculos e tudo para estarmos a ver, onde notámos então uma espécie de janelinhas pequeninas, janelinha entre parentes, né? Naquela luz. Admitiu a hipótese de ser um avião? Não, isso não é hipótese de ter sido um avião. Porquê? É assim, para mim estamos a falar, isto foi tudo de noite, atenção, todas as vezes. E a luz que o avião tem, né, aquele pisquinha, teriam de ser, sei lá o quê, para o tamanho da outra luz, imagino, sei lá, 200 ou 300 aviões todos juntos para fazer aquela luz toda. E depois a outra era uma luz fixa, um cor de laranja vivo. É auxiliar de ação médica, mas desde essa altura que se interessa por ovniologia. Utiliza a palavra acreditar para dizer o que pensa, uma palavra proibida para os estudiosos destes fenómenos. O acreditar é uma questão de fé, cada um acredita naquilo que quiser. Agora, eu cinjo-me aos factos, que me vão chegando e que eu vou compilando, que vou tendo cuidado de ir analisando e tal. Há vários anos que Paulo Cosmeli estuda estes fenómenos. Ao longo do tempo reuniu imagens que considera preciosas. Estas são imagens da Mir a ser ladeada por um objeto cilíndrico. Aqui temos exatamente aqueles objetos em forma de charuto, digamos, cilíndricos. Cá está, parece um charuto. Isto foi tirado por Jorge Adamski nos anos 50, mas temos fotografias e imagens tiradas noutros anos e noutros sítios
que não só os Estados Unidos. Aqui foi numa missão, numa das missões do Space Shuttle, em que estava a pôr um satélite em órbita e uma das câmaras do porão do Space Shuttle capta exatamente um objeto que vem do espaço para... Ora, aqui estamos a ver umas imagens de um voo do Concorde em 1976, janeiro. Estas imagens foram captadas a bordo de um Mirage, que é um caça militar, um avião militar francês, um Mirage 2000, e estiveram encerradas durante 30 anos com matéria classificada. O objeto que podemos ver é um objeto muito semelhante ao que podemos também ver noutras imagens a bordo até de várias missões no espaço. Por todo o mundo há quem se dedica a estudar imagens como estas depois de tentar provar que não são resultado de fraudes. Mas uma coisa é concluir que determinado fenómeno não tem explicação. Outra é afirmar que existe vida inteligente não humana. Pelos factos, leva-me a crer que há algo muito mais inteligente que nós. Agora, o quê? Serão certas e determinadas forças da natureza que ainda desconhecemos? Serão certas e determinadas energias do campo da física que ainda não conseguimos lá chegar? Tem que me ficar por aí, porque senão então fundava mais uma seita, mais um movimento qualquer, tornava-me pai num guru. Não está provado em nenhum caso a proveniência de um determinado objeto. Ou seja, naqueles casos em que há uma evidência de que poderão ser extraterrestres ou de outra proveniência qualquer, não há nenhuma prova cabal, objetiva, que demonstre que aqui está, são dois extraterrestres. Sem provas, sobra a especulação ou a vontade de acreditar, ou simplesmente a dúvida sobre a resposta a uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estaremos sozinhos no universo?